Bem-vindo ao podcast do Aposente aos 40. A casa da comunidade FIRE no Brasil. Acesse www.aposenteaos40.org e conheça mais. Bem-vindo a mais um episódio do podcast do AA40, episódio 32. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza. Hoje a nossa pauta é algo que me deixa genuinamente intrigado. Nós vamos fazer um mergulho profundo, uma análise bem minuciosa dos dados do Anuário FIRE Brasil 2025. Os dados fresquinhos. Exato. Para quem nos escuta e acompanha essa jornada rumo à independência financeira, sabe que pelo 7º ano consecutivo, essa pesquisa nos entrega um retrato muito honesto do cenário brasileiro. Totalmente honesto. É uma pesquisa elaborada de forma independente pelo blog do AA40, né? E é literalmente a radiografia de quem são, como pensam e como investem as pessoas que estão nessa corrida. O que é fascinante aqui é o poder de olhar para trás e ver a evolução da coisa toda. Nós não vamos apenas olhar para 2025 de forma isolada. Não, de jeito nenhum. A gente tem a vantagem enorme de cruzar essas informações com os dados do anuário de 2020. Então, a nossa grande missão nessa exploração profunda hoje é comparar aquele retrato de 5 anos atrás, que talvez fosse um pouco mais otimista. Bem mais otimista, eu diria. Pois é, comparar isso com a realidade nua e crua de hoje. Entender o que mudou na cabeça de quem busca viver de renda no Brasil. E olha, logo de cara, mergulhando nos números, tem um dado sobre a própria amostra que me deixou bem pensativo. Qual deles? O número de participantes. Em 2020, no meio daquela confusão de pandemia, o anuário teve 147 respondentes. Agora, em 2025, o número caiu pela metade. 73 pessoas. Isso, 73. A minha primeira reação foi pensar, será que a galera está desistindo do movimento FIRE? Mas lendo o relatório com calma, parece que não é bem isso, né? Não é desistência. É uma excelente observação, aliás. Uma leitura superficial poderia mesmo sugerir que o movimento perdeu força. Mas dissecando os dados, a gente percebe um fenômeno de decantação. Decantação? Como assim? É que quem continua respondendo forma um núcleo muito duro. É uma comunidade incrivelmente mais madura e que já sente o peso da jornada no longo prazo. E o mais revelador é um grupo muito mais concentrado nas classes altas e dolorosamente consciente dos obstáculos do nosso país. Nossa, dolorosamente consciente é a expressão perfeita. A utopia meio que deu espaço para um pragmatismo absoluto. Exatamente. O choque de realidade foi gigante. E isso nos leva direto para a questão demográfica. Vamos olhar para a participação feminina, por exemplo. Lá em 2020, as mulheres representavam cerca de 16% da comunidade. O número que já era baixo. Já era. Mas aí damos um salto para 2025 e esse número caiu para menos de 10%. 9,6% para ser exato. E a idade mediana agora cravou nos 40 anos. Ou seja, estamos falando majoritariamente de homens, na meia-idade, que já estão no meio ou na reta final da jornada de acumulação. Exato. Mas o que realmente me fez parar de ler e ficar olhando para a tela, foi a mudança de classe social. Sem dúvida. Esse é o ponto de inflexão mais drástico de toda a análise. Sabe, eu sempre vi a jornada FIRE como escalar uma montanha. A promessa original era que qualquer pessoa, com tempo, com disciplina e um equipamento básico, ia conseguir chegar ao topo. A famosa democratização das finanças, né? Isso, mas os dados mostram que essa montanha ficou assustadoramente mais íngreme. Apenas no ano passado, em 2024, a classe C ainda era a maioria da comunidade. A grande massa trabalhadora. E agora, em 2025, teve uma inversão brutal. Quase 60% dos respondentes, 57,5%, pertencem à classe A. Estamos falando de lares com renda mensal acima de 20 salários mínimos. É um salto gigantesco. A classe C despencou para a casa dos 15%. O que está acontecendo? O movimento virou um clube exclusivo para quem já é rico. É essa grande ferida exposta pelo relatório. Não é que o movimento perdeu o apelo para a classe média.
A questão é que as barreiras econômicas dos últimos anos no Brasil tornaram a execução do plano quase impossível para quem não tem uma renda alta. A conta não fecha mais. Não fecha. A inflação acumulada, o aumento do custo de vida básico, é um cenário muito cruel. A matemática do FIRE exige que a pessoa poupe 30%, 40%, 50% do que ganha. E como uma família de classe média vai poupar metade da renda quando o preço do supermercado e da energia decolaram? Exato. O excedente de capital simplesmente secou para quem não está no topo da pirâmide salarial. O combustível da jornada acabou. É uma constatação bem dura. E tem outro fator estrutural nisso que me chamou a atenção, que é a questão da moradia. O debate do aluguel versus casa própria. Esse mesmo. Quase 55% dos respondentes de 2025 possuem casa própria quitada. Mas espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Vai em frente. No mundo das finanças pessoais, a gente sempre ouve aquela regra de ouro de que imobilizar centenas de milhares de reais em tijolo é um erro. A teoria diz que o ideal seria morar de aluguel e investir a diferença na bolsa. Para aproveitar os juros compostos. Isso, não é um contrassenso essa galera toda ter tanto dinheiro preso em imóvel físico? Olha, na teoria das planilhas de internet, sim. Mas na vida real do Brasil, absolutamente não. O que acontece é que a ausência do custo de moradia reduz drasticamente o risco de ruína de um aposentado precoce. Risco de ruína. Explica melhor isso para quem nos escuta. Claro, pensa comigo. Uma coisa é precisar que a sua carteira gere R$ 10.000 por mês, sendo que 4 mil vão obrigatoriamente para pagar um aluguel reajustado pelo IGPM. Que às vezes dá uns saltos absurdos de 30% num ano. Exatamente, o aluguel embute um risco de inflação que foge totalmente do controle da pessoa. Outra coisa, muito mais segura psicologicamente, é precisar gerar os mesmos R$ 10.000 tendo um teto garantido. Ter a casa quitada é meio que comprar um seguro contra a inflação imobiliária. É a melhor analogia. E isso reduz o chamado número mágico, o patrimônio total que você precisa para viver de renda. Faz todo sentido. Tirar o aluguel da frente dá uma paz de espírito que nenhuma planilha consegue calcular. O que nos conecta perfeitamente com a mudança de estilo de vida dessa galera. A morte da frugalidade extrema. Exato. Sabe aquele estereótipo do investidor radical que vive de arroz e feijão, anda de bicicleta velha e corta o cafezinho para poupar? O famoso Lean Fire. Isso. Parece que ficou no passado. Em 2020, mais de 67% se diziam frugais equilibrados. Agora, em 2025, quase 70% afirmam categoricamente que não são frugais. O relatório até usa o DIEESE como base, não é? Sim, o DIEESE é aquele departamento que calcula qual deveria ser o salário mínimo ideal no Brasil para sustentar uma família com dignidade, pagando saúde, lazer, moradia. E a esmagadora maioria gasta bem acima desse teto todos os meses. O que ilustra aquele amadurecimento que a gente mencionou no início. O abandono dessa frugalidade espartana está muito ligado à ascensão do Fat Fire. Ok, vamos desvendar isso. O modelo tradicional daquela famosa regra dos 4% ainda lidera, com 49% da preferência. É a base do movimento. Mas o Lean Fire, que é viver com o mínimo do mínimo, desabou. Atrai hoje míseros 4%. Por outro lado, o Fat Fire, que é a independência mantendo luxo e muito conforto, disparou para 27,4%. É uma mudança de paradigma bem clara. A matemática não perdoa. Se o padrão de vida almejado sobe, o bolo financeiro para sustentar isso precisa crescer na mesma proporção. E no Brasil, Fat Fire nem é só sobre viagem de primeira classe. Não, de jeito nenhum. Envolve necessidades estruturais básicas de quem tem dinheiro aqui. Plano de saúde de primeiríssima linha, blindagem patrimonial, segurança privada, escola particular cara. É o custo astronômico de tentar criar um oásis de previsibilidade num país imprevisível. Perfeito. E como isso afeta a linha de chegada? O número mágico inflacionou muito, não inflacionou? Inflacionou de um jeito assustador. Em 2020, a meta patrimonial girava na casa dos 2 a 3 milhões de reais,
com uma renda esperada de uns R$ 10.000. O que já era um bom dinheiro. Sim, mas agora os dados de 2025 mostram um salto brutal. O patrimônio mediano almejado pulou para R$ 4.750.000 e a média geral bate quase 6 milhões. 6 milhões de reais. Quase 6 milhões. É uma quantia monumental. O que passa na cabeça desse investidor para empurrar a linha de chegada tão para longe? Comunidade chama isso de síndrome de mais um ano. A pessoa atinge um número legal, mas fica com medo de parar de trabalhar e decide trabalhar só mais um ano para garantir. E esse um ano vira 5, vira 10? Exato. Mas no nosso cenário brasileiro, essa síndrome ganha contornos muito específicos. A pessoa olha para a inflação real no supermercado, olha para o custo estratosférico de um plano de saúde para idosos. Que é uma unanimidade, né? Ninguém quer depender do SUS na velhice. Ninguém da comunidade FIRE, com certeza. Tudo isso gera medo. 3 milhões de reais há 5 anos parecia uma montanha inesgotável de dinheiro. Hoje parece um bote salva-vidas que pode furar na próxima crise política. Então a meta sobe para 6 milhões num instinto puro de sobrevivência. Exatamente. É buscar uma margem de segurança impenetrável. É construir muros mais altos ao redor do castelo. E falando em proteção, como essas pessoas protegem esse patrimônio na prática? O anuário traz dados muito bons sobre internacionalização. Que deixou de ser exceção, né? Totalmente. Historicamente, investir fora era coisa de milionário de novela. Em 2020, 41% mandava dinheiro para fora. Hoje, já são quase 55%. E mais 11% planeja começar logo. É a fuga para o dólar. Mas olha o dado curioso. Apesar de investirem lá fora, quando perguntados onde querem morar após atingir o FIRE, 53,4% diz que quer continuar no Brasil. Parece contraditório, mas não é. Por que esse movimento duplo? O capital vai para fora porque as pessoas buscam lastrear o poder de compra numa moeda forte. É uma proteção contra a desvalorização do real. Ganhar em dólar e gastar em real. Exato. Ter a segurança institucional do mercado americano, mas aproveitar o custo de vida menor, o clima e a proximidade da família que o Brasil oferece. É buscar o melhor dos dois mundos. Falando no nosso cenário doméstico, temos que falar do elefante na sala. A política. A política brasileira sempre é um fator. Sempre. A gente sabe que Brasília afeta a Bolsa todo dia. No anuário de 2024, muita gente relatou que mudou a carteira por causa da política. Mas o retrato de 2025 é bem diferente. Sim, olhando estritamente para a estatística fria e mantendo total imparcialidade aqui, notamos uma virada na postura. Qual foi o dado exato? 64,4% afirmaram que a situação política atual não alterou em absolutamente nada a sua forma de investir. Nossa, isso sugere uma resiliência formidável. Muita resiliência. O investidor concluiu que o plano de longo prazo não pode ficar refém de trocas de governo a cada 4 anos. A estratégia tem que navegar por qualquer cenário sem desmontar o portfólio a cada manchete. É a maturidade falando alto, de novo. Não dá para girar patrimônio toda vez que sai notícia ruim. Definitivamente não. Mas claro, a pesquisa também abriu espaço para os erros. O pessoal confessou onde errou e é um guia do que não fazer. Os fundos imobiliários apareceram bastante, né? Demais. Muito arrependimento de investir pesado em FIs de alto risco sem entender direito. Citaram muito o HCTR11. Aquele fundo de papel que prometia dividendos altíssimos. Esse mesmo. Atraiu muita gente e depois derreteu. Tivemos relatos também de erros com as meme coins e a armadilha do stock picking. Tentar escolher ações individuais sem dominar a análise de balanços. A sedução dos atalhos rápidos ainda pega muita gente. Pega. Mas sabe o que é curioso? Quando o anuário pergunta qual é o maior vilão da jornada, esses erros de investimento não estão no topo. Os grandes inimigos são estruturais. Isso. O custo de vida fora do controle e a inflação continuam sendo os maiores vilões desde 2020. Um investidor sabe que o pior erro é perder o controle do orçamento básico. A inflação destrói o poder de compra de forma silenciosa. E para se proteger de tudo isso, o pessoal estuda muito. Na seção de livros mais lidos, tem uma mudança filosófica interessante. O pai rico, o pai pobre continua líder. Que é a porta de entrada clássica. Exato. Mas a grande novidade é a entrada forte do livro Die with Zero,
o morra com zero. Uma baita mudança de mentalidade. É uma filosofia que bate de frente com um acúmulo cego de dinheiro. O livro questiona de que adianta ser a pessoa mais rica do cemitério. É sair daquela escassez de juntar cada moeda para buscar equilíbrio, onde as experiências no presente valem tanto quanto a segurança futura. E isso espelha aquela queda na frugalidade extrema que a gente viu antes. Totalmente. Perceberam que o tempo não se recupera. Acumular milhões sacrificando a juventude ou tempo com os filhos não é independência. É só trocar a roda do hamster do trabalho por uma prisão financeira. Nossa, profundo isso. E é essa profundidade que nos leva para a parte mais humana dessa nossa análise. As vozes da comunidade. Os comentários anônimos. Sim, o anuário permitiu que deixassem comentários detalhando as experiências. Eu quero dedicar um bom tempo a isso. A primeira citação é de um investidor de 35 anos, da classe C, de São Paulo. O que ele disse? Ele escreveu assim, abre aspas, iniciei meu contato com o mundo FIRE através de subs do Reddit, um dos locais com maior riqueza de informação sobre o tema. O Reddit tem comunidades fortíssimas. Tem sim. E ele continua. Assim como a FireSfera em geral, a maior parte do conteúdo está em inglês e foca no mercado americano. Mas os princípios e estratégias podem ser tropicalizadas e utilizadas em nossa realidade. Fecha aspas. Tropicalizadas. Essa palavra captura toda a essência do nosso desafio. Não dá para só copiar e colar. Não dá. Tentar aplicar as regras americanas de forma literal no Brasil é receita para o fracasso. A regra dos 4%, por exemplo, ela foi desenhada com base na inflação e na bolsa deles. Aqui a gente tem uma Selic que vive em 2 dígitos. Exato. Uma inflação volátil e violenta. Exige um esforço intelectual enorme adaptar modelos gringos para o dinamismo caótico do Brasil. Adaptar ou ser engolido, basicamente. A segunda citação toca numa ferida emocional. É de um cara de 32 anos, da classe A, lá do Rio de Janeiro. Sobre a jornada ser solitária? Isso. Ele escreveu, abre aspas, o FIRE é normalmente uma jornada solitária, mas comunidades como essa ajudam a ter uma companhia nessa longa jornada. Fecha aspas. Por que é tão difícil falar sobre isso abertamente? Porque quebra todas as regras do jogo social. A sociedade dita que você tem que trabalhar muito até os 65 anos, financiar carro em 60 meses, comprar o maior imóvel possível. O padrão é o consumo desenfreado. Sim. Quando você nada contra a maré e poupa metade do salário para ser livre aos 40, você vira um alienígena no seu círculo de amigos. Imagina falar de taxa de poupança num churrasco de família. Vão te achar arrogante ou avarento na hora. E no trabalho, se você comenta que quer parar logo, coloca sua carreira em risco. Por isso o anonimato da internet é uma válvula de escape terapêutica. É o único lugar onde eles não se sentem loucos. Perfeito. É a validação das escolhas deles. É carregar um segredo pesado. Mas para mostrar que todo esse sacrifício tem linha de chegada, a terceira citação é pura injeção de ânimo. Ah, o caso de sucesso. Sim. Um investidor de 37 anos, também do Rio. Ele marcou na pesquisa que já é aposentado, já alcançou o status FIRE. Aos 37? Que maravilha! E ele só deixou uma frase curta. Abre aspas. Agradecido por tudo que você faz pela comunidade FIRE no Brasil. Fecha aspas. Apenas gratidão. E isso corrobora um dado fantástico. 12,3% dos respondentes já alcançaram a independência financeira. Isso é a prova empírica de que a matemática funciona. Contra todos os prognósticos. Exato, apesar da inflação, das crises, da elitização recente que a gente debateu, o plano é executável. Quem manteve a disciplina conseguiu. É difícil, mas não é lenda urbana. Não é lenda, é o poder dos juros compostos, com o tempo e a consistência. Bom, isso renova as energias. E para encerrar essa nossa análise de forma digna, nós separamos uma mensagem final. O manifesto. Isso, o manifesto da jornada que o blog A40 documentou. É sobre como escolhemos viver o tempo que temos. Você pode ler para nossa audiência? Com o maior prazer. A mensagem é a seguinte. O movimento FIRE vai muito além de simplesmente aposentar cedo. Ele nos ensina a ter controle sobre nossa vida financeira, reduzindo preocupações e dando liberdade para tomar decisões sem depender do dinheiro como única fonte de segurança. Fundamental isso. Sim,
E continua, seguindo princípios de planejamento, disciplina e escolhas conscientes, você não está apenas acumulando recursos para um futuro distante. Está aprendendo a viver plenamente hoje, aproveitando cada momento sem estresse financeiro constante. Em resumo, FIRE é sobre liberdade, escolhas e tranquilidade, permitindo que você viva a vida no ritmo que realmente deseja. Apesar de parecer cada vez mais difícil no Brasil, requer dedicação e disciplina, o que poucos fazem. Uma visão belíssima. Muito. E essa visão holística me faz levantar uma questão final, um pensamento para quem nos escuta refletir até o nosso próximo bate-papo. Manda. Com esse custo de vida brutal, empurrando a meta patrimonial para quase 6 milhões de reais, será que o futuro do FIRE no Brasil vai exigir modelos novos? Será que a aposentadoria total vai ser substituída por uma transição de carreira antecipada? Algo híbrido? Projetos por paixão, que paguem as contas básicas, mas garantam a paz de espírito sem precisar de uma fortuna tão gigantesca. Uma provocação espetacular. 6 milhões é uma montanha muito alta, mas a liberdade pode custar menos se a ideia não for parar de produzir totalmente e sim parar de sofrer trabalhando no que não gosta. Exatamente o ponto. A montanha ficou mais íngreme, a neblina das incertezas está densa, mas com dados bons e o apoio dessa comunidade, o mapa fica claro. Continuem estudando, mantendo a firmeza e cuidando da mente. Um grande abraço a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.